Olá, pessoal de Física Geral 2, vamos dar continuidade ao assunto. Agora nós vamos ver um pouco sobre a obtenção da equação de onda, ok? A gente fez algo parecido lá no primeiro assunto de oscilações, mas como eu falei para vocês, agora nós iremos nos aprofundar no assunto de ondas. Então a gente já viu que existem dois tipos de onda, essencialmente, as ondas transversais e as longitudinais. Onda é diferente de oscilação. Oscilação ocorre num corpo, como ocorria no sistema massa-mola, num pêndulo, dá até para entender o movimento circular como uma oscilação. Aqui a gente está falando de ondas mesmo, tá? Então não confundam os conceitos, beleza? Então tá. Como prometido na outra aula, né, a gente encontraria então as expressões associadas com as ondas numa corda. Beleza. Então aqui a gente tem o nosso primeiro esquema, que nós podemos associar de uma forma assim bem fisicamente, matematicamente pesada, mas eu quero que vocês peguem só a ideia geral aqui, a segunda lei de Newton para o movimento que está ocorrendo aqui. Se vocês perceberem, a corda ela levanta, né, a partir do momento que a gente dá um pulso nela, a gente entende isso aqui como uma onda, ela sobe um pedaço dela, um pedaço que a gente vai considerar dm, e tem uma aceleração no eixo y relacionada com esse movimento, que é a derivada segunda ali da posição em y, certo? Muito bem, tudo isso já é bem entendido. O Halliday e a maioria dos livros de Física 2, eles não mostram essa definição aqui, tá, pessoal? É uma definição bem interessante que vai mostrar para vocês de onde surgem aquelas equações do capítulo Ondas 1 do Halliday. Então, acredito que vocês já estão lendo, né, aquele capítulo, acompanhando os vídeos aqui, estão um pouco por dentro aí do assunto. Então, nós temos o diagrama de forças aqui, uma tensão na parte inferior dessa oscilação, uma tensão também na parte superior, sempre tangente ao ponto de análise. E a gente pode até associar a massa desse pedaço aqui de corda que está sofrendo o impulso, esse dm de corda, como um μ dx, onde esse μ é a densidade da corda e o dx é o comprimento dela. Então, já conversamos bastante sobre densidade no último assunto, acredito que vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Beleza. Então, eventualmente a gente pode fazer o diagrama do corpo livre, encontra essas equações aqui de forças no eixo y e consegue escrever essas variações associadas com as primeiras derivadas. Ok? Aqui começa um show de derivadas parciais que eu não vou pedir para vocês decorarem, né? Mas elas são derivadas que sempre aparecerão em assuntos que estão associados com obtenção de equação de onda. Vocês, quando chegarem em Física 3, também vão ter a obtenção da equação de onda eletromagnética. E o que eu quero que vocês tirem desse slide aqui é perceber que sempre que vocês tiverem uma equação de onda, vocês vão ter uma equação diferencial parcial, tá? Essa é uma teoria matematicamente avançada até. Cursos de física não tem essa disciplina, alguns cursos de engenharia também não. Acredito que só engenharia eletrônica tenha equações diferenciais parciais, se tiver. Mas é uma solução conhecida das equações diferenciais parciais. Os outros cursos já pegam ela feita, essa solução. Então aqui eu quero que vocês se atenham principalmente ao resultado que a gente obtém. Que depois de resolver todas essas equações diferenciais parciais, a gente chega nisto aqui, que é a solução aqui para o nosso caso, onde a gente observa que para a equação de uma onda, onde existe onda, você vai ter isto, que é uma derivada segunda do termo variante na posição, que vai ser igual a um equilíbrio de constantes aqui, vezes a derivada segunda do termo variante no tempo. Ok? Então é isso que vocês têm que se ater. Acabei não colocando aqui o quadrado, né? Mas tem um quadrado aqui, tá? Diferencial, segunda derivada parcial, então teria que ter um 2 aqui, que nem tem um 2 aqui no t. Então, sempre é esse padrão. Se tem uma equação de onda,
vai ter derivada segunda na posição e no tempo, tá? Isso eventualmente foi mais estudado na física para fazer associação na mecânica quântica, aquela equação que vocês já ouviram falar, a equação de Schrödinger, ela tem o mesmo formato, tá? Por quê? Porque ela é uma equação de onda. Então aqui nós temos uma equação de onda também. A onda onde? Numa corda. O que mostra que é uma onda na corda, né? Principalmente essas grandezas aqui, que estão associadas com a densidade e a tensão na corda. Tá, pessoal? Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Aqui coloquei de novo, né, aquela questão de densidade que eu tinha mostrado para vocês, que é a densidade linear que toda corda tem, porque quando a gente vai considerar a oscilação numa corda, a gente tem que esquecer que ela é um objeto tridimensional, tá? Para a simplicidade das contas, a gente vai considerar que ela é um objeto unidimensional. Então, por ser unidimensional, a sua densidade é linear. Então, a equação para a corda fica desse jeito. Só que, bem, isso aqui é uma equação diferencial parcial. Ela não é y igual a alguma coisa, né? Como a gente está acostumado a resolver as contas. Né? Vocês estão acostumados sempre a resolver desse jeito. Vocês não resolvem uma equação diferencial. Vocês não têm as soluções de vocês baseadas numa derivada, resumidamente falando. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, o curso de equações diferenciais parciais nos ensina a resolver essa conta. Eu não vou pedir para vocês resolverem ela porque, né, coisa de quarta fase, assim, terceira fase de um curso de matemática, engenharia física. Eu já vou dar o resultado, certo? E o resultado é aquele que aparece lá no começo do Halliday, ok? No começo desse capítulo de ondas do Halliday. Primeiramente, né, a gente vai eventualmente perceber que a única forma daquela equação diferencial ter uma solução é se os dois lados derem uma constante. Isso aqui é uma consideração que é feita o tempo todo em equações diferenciais parciais, tá? Vocês têm que arranjar a equação de um jeito que dê uma constante. Uma vez dada a constante, a gente pode fazer separadamente o cálculo aqui das funções e a gente encontra eventualmente a nossa equação diferencial parcial dessa forma aqui, ó. A solução de uma equação diferencial parcial tal qual a equação da onda, que foi obtida anteriormente, ela tem essa solução. Ok? Eu quero só que vocês notem aqui a solução, anotem ela, percebam no Halliday, né, ela. Mas quero principalmente que vocês dêem conta desse termo aqui, ó, que a tensão sobre a densidade linear, ela tem unidade de velocidade ao quadrado. Ok? Novamente, sempre que vocês tiverem uma equação de onda, o termo que multiplicar a derivada segunda do tempo, ele tem que ter unidade de velocidade de 1 sobre velocidade ao quadrado, tá, pessoal? Para que dê certo aqui, né? Para que a unidade do lado esquerdo seja a mesma do lado direito, que dê certo a igualdade de unidades. Então, né? Porque aqui a gente tem uma derivada na posição e aqui no tempo. São unidades, se eu só olhar para as derivadas, são unidades diferentes. Então tem que ter algum termo que multiplicado compense a unidade. E esse termo está sempre associado com a velocidade da onda. Esse é o ponto. Então, veja que faz, né, como deveria haver, faz algum sentido. E, novamente, quando vocês chegarem em Física 3, vocês vão perceber também que a velocidade aqui, a associação de constantes dá uma unidade de velocidade e, por sinal, a velocidade da luz. Então, né, a solução será a mesma lá, mas vamos nos ater aqui à Física Geral 2, né? Então aqui já tem uma equação que também aparece no Halliday, que associa a velocidade da onda numa determinada corda, a tensão que essa corda sofre e a densidade de massa dela, né? Densidade linear de massa. Então, tá aí, né? Na prática a gente percebe isso, né? Vocês já devem ter feito esse experimentinho aí um dia, vocês pegaram uma corda e puxaram ela, né? Vocês viram que ela dá um pulso assim. Então, aquele pulso tem uma velocidade que vai estar associada justamente com a força que vocês aplicaram, né? E inversamente proporcional à massa dessa corda. Beleza? Então, resolvendo aquela equação, depois de muito cálculo, a gente chega nisto, que eventualmente dá até para simplificar um pouco, mas essa equação ela já nos dá
umas informações interessantes que estão associadas com os nós que as nossas ondas vão ter, né? Elas vão ter... Eu já falei para vocês na aula passada, né, que ondas estacionárias, elas estão presas, né, entre dois objetos, daí vocês vibram a corda de vocês, isso vai gerar ondas, tal qual a onda que é gerada pela corda de um violão, por exemplo, ou qualquer outro exemplo que vocês consigam imaginar aí sobre ondas fechadas. E, bem, essas ondas elas têm esses lugares aqui onde elas zeram, né? E a gente chama isso de nós na física. Então elas são elementos que aparecem naturalmente aqui nas equações. Se vocês resolverem essa equação, botarem ela, por exemplo, num GeoGebra da vida, para encontrar, né, o gráfico dela, vai aparecer naturalmente esses pontos zeros aqui, que são extremamente importantes aqui no nosso estudo de ondas. Tá bom, pessoal? Bem, novamente, para encontrar todos os valores das constantes associadas a essa equação anterior aqui, principalmente A e B, né, a gente tem que usar condições de contorno. E as condições de contorno elas estão sempre associadas com, né, o fato, vamos dizer assim, a estrutura física do que eu estou trabalhando. Né? Aqui é uma corda com extremidades fixas, ou seja, ela está presa, tal qual uma corda de violão está presa, né, nas partes do violão lá, né, onde regula a tensão da corda lá e por aí vai, né, para afinar o violão, por exemplo. Então, bem, ela está presa, significa que obrigatoriamente a altura dela tem que ser zero nesses lugares, né? Ela não vai, nos pontos onde ela está presa, ter uma altura aqui, por exemplo, onde eu coloquei esse quadradinho. Afinal de contas, ela está presa, ela não tem como subir lá. Então, condições de contorno são valores que a gente sabe de ter visto visualmente, experimentalmente, a gente observou aquilo. Ok? E a gente observa então que nas pontas a altura tem que ser zero. E bem, novamente, fazendo os cálculozinhos aqui, a gente chega na nossa conhecida equação de onda, né, que aparece lá no Halliday. E, em especial, a gente obtém as soluções dos harmônicos. Ok? Se vocês forem lá no Halliday, vocês vão ver que a frequência que a onda vai ter, ela está associada a esses nós, ok? Vamos perceber isso na prática aqui. Aqui para essa onda que tem um comprimento de onda maior que as outras, né? Ela tem os nozinhos dela estão basicamente no lugar onde elas fecham, né? Então a gente diz que esse aqui é o tal do primeiro harmônico, ok? Então vocês podem perceber que aqui a gente tem meia onda. Diferente daqui que a gente tem uma onda inteira, né? O que caracteriza que isso aqui é uma onda inteira? É o fato de eu ter todo o processo da onda, né, a oscilação dela do começo ao fim. Aqui então só foi metade do processo. Beleza? Esse aqui, quando isso acontece dentro de uma corda que está presa, tá? Então a gente vai estudar casos diferentes. Aqui a gente está estudando para as cordas presas. Esse aqui é conhecido como primeiro harmônico. E o que tem de especial nele? Na equação dos harmônicos, que é dada desta forma para obter o comprimento de onda, a gente percebe então que o comprimento de onda no primeiro harmônico ele é simplesmente o tamanho da corda dividido pelo harmônico que nós estamos. Então, se vocês verem um objeto desse formato, né, a corda de vocês estiver vibrando desse jeito, você sabe que ela está no primeiro harmônico. Se vocês verem a vibração dela dessa forma, ela vai estar no segundo harmônico. E assim sucessivamente. O que muda na equação? Comprimento de onda. Ó, percebam, aqui o comprimento de onda dessa onda é o dobro dessa, né? Porque aqui, para o mesmo espaço, a gente tem metade da onda. Aqui, para o mesmo espaço, a gente já tem a onda inteira. Aqui a gente tem 1,5 da onda. E aqui a gente tem 2 ondas. Então, cada harmônico vai aumentando em meio, né? O comprimento de onda aqui. Ok? Na verdade, diminuindo em meio, né? E ela é dada por essa equação. Então, obviamente, como velocidade, comprimento de onda e frequência estão associadas, a gente vai conseguir obter uma frequência diferente, mas a velocidade é sempre fixa. Então,
É daqui que surgem as diferenças nas notas musicais, né? Porque a gente, ao tocar um instrumento, vai mudar o harmônico associado à corda que a gente está mexendo, né? Então, ao mudar o harmônico, muda o comprimento de onda, muda a frequência. E a frequência está associada com a nota que a gente está escutando, né? Notas diferentes têm frequências diferentes. Então, tá tudo aqui nesse assunto. Toda a teoria musical tá aqui. A gente controla as notas baseados no comprimento de onda da corda do instrumento. Ok, pessoal? Então, claro, né? Só resolvendo exercício para ver isso na prática. Daí aqui eu